Al-Qaeda, Talibã. Palavras que até então eram restritas a acadêmicos, militares, se tornaram conhecidas depois de 2 aviões se chocarem contra as Torres Gêmeas em Nova York, no atentado de 11 de setembro de 2001. A partir dali, todo mundo começou a falar de Islã como se fosse uma coisa só, e de repente começaram a achar que muçulmano era sinônimo de terrorista, mesmo que as ações e as visões de mundo propagadas pela Al-Qaeda e pelo Talibã e outros grupos extremistas sejam completamente marginais dentro do mundo islâmico. O mundo muçulmano entrou no radar do Ocidente da forma mais negativa possível, pelo caminho do preconceito, medo e discriminação. E 20 anos depois, está todo mundo vindo me perguntar o que está acontecendo no Afeganistão. Mas o fato de eu ser muçulmana não me transforma numa especialista em Afeganistão. Eu sou Mariam Chami, influencer brasileira, filha de pai libanês e mãe mineira. Para vocês terem uma ideia, a capital libanesa, Beirute, fica a 4.000 quilômetros de distância da capital afegã, Cabul. Saindo de carro de Beirute, você cruzaria a Síria, a Jordânia, o Iraque, o Irã, até chegar ao Afeganistão. Você provavelmente encontraria povos curdos, assírios, armênios, judeus, dáris, muçulmanos, xiitas, alauítas, sunitas. É uma dezena de povos. E para conversar com essa gente toda, você teria que falar mais de 25 idiomas. Ou um só, o árabe, que foi a primeira língua do mundo a ser unificada para facilitar o trânsito de ideias, bens e pessoas durante a Idade Média, quando a Europa não passava de um pequeno continente zero glamuroso. Tudo isso para dizer que o mundo islâmico é rico e diverso, e as ações políticas são uma coisa e a religião é outra. Beleza, Mário, mas eu cheguei aqui porque eu quero entender o que está acontecendo no Afeganistão. Calma, porque eu também quero. E por isso que eu me uni ao Quebrando Tabu para tentar entender essa história junto com vocês. E como ninguém aqui é especialista em geopolítica, a gente pediu ajuda de quem é para escrever esse roteiro. E pode sentar aí bem confortável que esse vídeo vai ser longo. Os militantes do Talibã construíram uma política com base numa versão ultra-reacionária e completamente extremista do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, e governaram o Afeganistão entre 1996 e 2001. O que a gente sabe de primeira, além das notícias, é que, depois de 20 anos o Talibã está de volta no poder, os Estados Unidos estão retirando as tropas e o povo está desesperado para fugir do país de qualquer jeito. Mas o que os americanos estão fazendo lá mesmo? É importante ressaltar que durante esse tempo, os americanos não estavam lá para cuidar do povo do Afeganistão. Foram 20 anos de guerra, onde morreram 250 mil afegãos, quase 4 mil mercenários e mais de 3 mil soldados da coalizão ocidental. E multiplicou o que os próprios Estados Unidos chamavam de terroristas pelo mundo afora. Foram mais de 2 trilhões de dólares torrados para aparentemente ficar tudo igual ou pior. Espera aí então, tudo começou no atentado contra as Torres Gêmeas, certo? Errado. Para entender a história dessa guerra no Afeganistão, sim, teve outras. A gente tem que voltar lá na década de 70, quando o país era governado pelo presidente reformista Mohammad Daoud Khan. Eu acho que é assim que se fala. E antes de continuar, um aviso geral. Vai ter um monte de nome difícil, um monte de lugar diferente e um monte de história complicada. É que a guerra é como um acidente de avião. Nunca tem um motivo só. Mas então, esse Daoud Khan pertencia à nobreza afegã, mas tinha uma visão relativamente progressista para os padrões da época. Ele chegou ao poder em 1973, depois de derrubar o Shah Mohammad Zahir, que aliás era seu primo, apoiado pelos militares. De início fez até que um governo popular, instituiu uma reforma agrária moderada, ampliou os direitos das mulheres e nacionalizou o Banco do Afeganistão. Mas com medo de virar um teleguiado da União Soviética, que nem era antipática a ele, Khan passou a buscar alianças com países anticomunistas como a Arábia Saudita, o Irã e o Egito. Em 77, começou a perseguir, prender comunistas dentro do próprio governo. O resultado foi que no ano seguinte estourou uma revolução popular, a Revolução de Saur, protagonizada pelo Partido Democrático do Afeganistão e apoiada pelos soviéticos. Depois que o movimento e matou o presidente, o governo socialista foi instaurado. Esse governo se propunha a aprofundar as reformas e incluir mulheres feministas na administração do Estado. Esse último detalhe revoltou uma outra galera que também tinha enfrentado Mohammad Khan, mas por motivos completamente diferentes, os fundamentalistas religiosos. Um desses veteranos era um cara chamado Burgunjin Hekmatyar,
que ainda nos tempos de estudante de engenharia na Universidade de Cabul, foi acusado de atirar ácido nos rostos das mulheres descobertas, acusação que gera contradição entre os estudiosos. Não sabemos se é verdade. Mas quando o novo governo socialista tomou o poder e o feminismo ganhou espaço, ele e outros extremistas se exilaram na fronteira com o Paquistão e se autodeclararam guerreiros de Deus, os Mujahideen no idioma árabe, e prometeram uma revolta armada contra o novo governo. Só que não tinham dinheiro nem apoio popular para tocar uma contra-revolução. Teriam desaparecido da história se os Estados Unidos não entrassem na jogada. O conselheiro de segurança do então presidente Jimmy Carter, chamado de Zbigniew Brzezinski, acho que é assim que se fala, viu uma oportunidade na Revolução de Saur para dar aos soviéticos seu próprio Vietnã. Como? Armando e financiando extremistas que também queriam lutar contra os soviéticos. Graças ao então governo americano, essa turma se encheu de mísseis. Ah, e entre os militantes que colaram na festa da montanha estava um nome que você conhece muito bem. Sim, Osama Bin Laden. Essa forcinha dos Estados Unidos foi suficiente para que esses grupos conseguissem viabilizar a oposição armada ao então governo socialista. Contudo, os Estados Unidos ainda não tinham uma campanha de relações públicas que justificasse o investimento neles. Além disso, tinha algumas atividades que essa galera fazia que não pegava nada bem. Apedrejamento, decapitação. Então, até a intervenção soviética, o apoio permaneceu em segredo. Quando a União Soviética interviu, invadindo o Afeganistão para lutar ao lado do então governo, aí a coisa virou a maior farofa. Hollywood e a mídia nos Estados Unidos começaram a chamar os Mujahideen de Freedom Fighters, lutadores da liberdade. Até o Rambo colaborou com eles. What you see here are the Mujahideen soldiers, holy warriors. To us, this war is a holy war. Só que teve uma hora que ficou esquisito. Quando o Talibã, grupo que se beneficiou do investimento americano, tomou poder em 1996, estabeleceu uma teocracia brutal. Roubou uma cabra? Corta a mão fora. É gay? Execução. Sexo antes do casamento? Chibatada. Adultério? Apedrejamento. O filhote anticomunista dos Estados Unidos era um monstro. A guerra não rendeu só a desmoralização e a queda da União Soviética, mas também a morte de cerca de 500 mil civis. Durante o regime talibã, as mulheres eram proibidas de estudar ou trabalhar e basicamente se extinguiu qualquer manifestação cultural que não estivesse ligada ao Islã. Havia obrigatoriedade de barba para os homens, burca para as mulheres, mas é importante ressaltar que essas são ou deveriam ser escolhas religiosas. Nós, mulheres muçulmanas, usamos o hijab pela nossa fé, mas ele jamais deveria ser imposição política como era no regime talibã. O regime durou até 2001, quando os Estados Unidos foram atacados pelo próprio monstro e resolveram terceirizar a culpa para o mesmo mundo islâmico que eles haviam desestabilizado desde o século anterior. A estratégia para tirar o corpo fora foi passar a tratar o fundamentalismo e a violência como uma característica intrínseca da sociedade afegã e, por consequência, do mundo islâmico como um todo. A história de como se desenvolve o anti-americanismo de Bin Laden, líder da Al-Qaeda, e que até então havia sido um aliado indireto contra os comunistas, é tão complexa que renderia um livro só para ela. Mas se fosse fazer um resumão bem resumão, quando caiu o inimigo em comum, os Estados Unidos passaram a buscar um domínio do Oriente Médio por motivos econômicos e estratégicos. Enquanto isso, Bin Laden era contra qualquer intervenção ocidental nos conflitos da região, porque considerava que se tratavam de guerras santas. Durante a Guerra do Golfo, a Arábia Saudita acolheu o exército americano e aí azedou. Bin Laden foi exilado e elegeu o Ocidente como seu maior inimigo. É mais ou menos isso, tá? Se hoje em dia as pessoas já não entendem que nós muçulmanos não somos todos iguais e que definitivamente não somos representados por grupos terroristas, imagina logo depois do atentado. Tudo servia de justificativa para apoiar o bombardeio aos muçulmanos, inclusive se apropriar do discurso de acabar com a opressão das mulheres afegãs. Joga bomba nelas, elas estão sendo oprimidas. Não parece fazer muito sentido, né? Acho que era mais coerente escutar as organizações feministas locais, como a Associação Revolucionária das Mulheres do Afeganistão, mas um discurso salvacionista sempre cai bem. E a então primeira-dama Laura Bush chegou a dizer que o objetivo da guerra era a libertação das mulheres. Nunca foi.
Óbvio que o Talibã era brutal com as mulheres, óbvio, mas uma verdade não ofusca mil omissões. E a maior dessas omissões é que os Estados Unidos bancaram a opressão das mulheres afegãs, apoiando grupos extremistas, e jogaram para escanteio grandes feministas locais como Ana Rita Retapza, que exerceu a função de chefe de Estado de facto entre 1980 e 1986. Ou Sultana Al-Mayed, que dirigiu a Escola de Meninas de Cabul. Há muitas outras, não só no Afeganistão, mas na Síria, na Líbia, no Iraque. Mas é por causa dessa história toda que não conhecemos os nomes delas. De toda forma, com a saída do Talibã, as mulheres voltaram a estudar, a trabalhar, mesmo que em números ainda pouco expressivos, e passaram a ocupar 27% das cadeiras políticas. Avanços que correm o risco de voltar a estaca zero, pois agora, depois de 20 anos de guerra, quando só sobrou a terra arrasada, os americanos declaram que nossa missão no Afeganistão nunca foi construir uma nação. Our mission in Afghanistan was never supposed to be nation building. It was never supposed to be creating a unified, centralized democracy. Our only vital national interest in Afghanistan remains today what it has always been, preventing a terrorist attack on America's homeland. Nisso, Biden foi sincero. Pois mais que o discurso oficial colocasse grandes valores por trás da guerra, o que sempre motivou as agressões dos Estados Unidos pelo mundo foi essa ideia de que eles devem conduzir o destino da humanidade. E não tem jeito melhor de fazer isso do que criar um consenso popular em torno da nobreza da guerra. Hollywood está aí para isso, para transformar a guerra numa causa nobre. Se não for, quem vai topar enfrentar uma guerrilha num deserto montanhoso? Que garoto de Ohio vai para Jalalabad sabendo que só quem pode ganhar a guerra são os vendedores de armas e o próprio Talibã? Seja para o povo dos Estados Unidos ou do Afeganistão, seja para cristãos ou para muçulmanos, certamente a guerra não vale a pena. Já para os acionistas de grandes fábricas de armas como a Lockheed Martin, a Raytheon e a Boeing, a história é outra. Uma pessoa que investiu $10 mil em ações das principais empresas armamentistas no dia que George Bush anunciou a invasão, recolheu 10 vezes esse valor na data da retirada das tropas. As empresas de mercenários também estão sorrindo de orelha a orelha e devem continuar sorrindo, porque os Estados Unidos retiraram mais de 3 mil soldados do fronte, mas 16 mil mercenários ficaram, sabe-se lá com qual missão. Além disso, quando os mercenários morrem em conflitos, seus caixões não necessariamente retornam para os Estados Unidos cobertos com a sua bandeira. Eles voltam para Honduras, El Salvador, Síria, Turquia, quando voltam. Se o soldado é terceirizado, não responde a um estado, a uma causa, só mata por lucro, ele perde o direito ao luto. São mortes sem custo político. Para o projeto de longo prazo dos Estados Unidos, ainda não dá para saber bem o efeito da guerra, mas é fato que eles conseguiram trazer para o meio da confusão seus grandes rivais estratégicos, Irã, Rússia, China, que até por causa da proximidade geográfica, se veem obrigados a supervisionar a estabilização afegã. Já a suposta nova perspectiva do movimento Talibã foi exposta em uma coletiva de imprensa em que o porta-voz Zabihullah Mujahid mostrou o rosto pela primeira vez em 20 anos. We have pardoned everyone, all those who have fought against us. We don't want a repeat of war. We want to do away with the factors of conflict, so the Islamic Emirate of Afghanistan does not have any conflict with anybody. We want the fighting to end. There's a lot of concern about whether women will be allowed to work, that girls can still go to school. What assurances can you give to women and girls that their rights will be protected? The Islamic Emirate is committed to the right of women within the framework of Sharia. Our women have the same rights. They are going to be working shoulder to shoulder with us. We want to assure the international community there will be no discrimination against women, but of course within our religious framework. Como se formaram no Paquistão e barbarizaram seu próprio país, eles certamente não são populares. E como simplesmente tomaram poder no vácuo do Estado, também não têm legitimidade externa. Tanto dentro quanto fora do país, essa legitimidade não vai ser construída com apedrejamento por adultério, nem com decapitação por heresia. Mas se essa ampla anistia vai existir mesmo, se as mulheres poderão ocupar cargos públicos, se as meninas poderão ir para a escola,
Isso ninguém sabe. Não dá para ser otimista agora que a gente conhece o passado do Talibã. O que sabemos por hora é que o povo afegão está desesperado e que as mulheres temem pelo retrocesso de seus direitos. A essa altura, a seleção feminina de futebol e a equipe feminina de robótica até já deixaram o país. We hope that to build Afghanistan and just help our people. But unfortunately, we just had to just move from Afghanistan and came to another country to continue our education. O que dá pra gente concluir com essa história é que depois de 20 anos, a guerra no Afeganistão deixou a indústria armamentista mais rica, flexibilizou as regras de combate, excluiu 2 gerações da possibilidade de representação política e terminou com o Talibã mais poderoso do que nunca. E não só do ponto de vista político, mas também no poder de fogo. Na saída atrapalhada, os próprios Estados Unidos deixaram várias armas para trás, desde fuzis e pistolas até helicópteros e blindados. A guerra custou caro, mas rendeu muito também. E ao que me parece, guerra é, antes de mais nada, um negócio. E se há alguma lição a ser tirada dessa história trágica, é que além de defender o direito à autodeterminação dos povos, precisamos urgentemente fazer com que o lucro deixe de ser o motor da atividade humana. No Alcorão Sagrado diz: quando se tira a vida de uma pessoa, é como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. E quando se salva uma vida, é como se tivesse salvo a vida de toda uma humanidade. Assalamu alaikum e que a paz e a bênção de Deus estejam com vocês.